Olá, boa tarde, meus amores. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro, mais um encontro do Relacionar-te, a sutil arte de viver bem. Sejam muito bem-vindos para esse encontro. Olá, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar, olá, boa tarde para quem está chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá, Pedro, olá, Mariana, olá, Elisandra. Sejam todos muito bem-vindos para a gente conversar hoje um pouquinho a respeito de você é a chave que está faltando na tua vida e o que isso significa, o que isso está representando, né? O que de fato está faltando na minha percepção, na minha inclusão, né? De eu poder verdadeiramente estar inteira na minha vida, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, de você olhar para você, isso ser a chave, né? De poder viver bem, de poder alinhar a tua trajetória. E para isso, para a gente trazer esse assunto, eu queria começar falando a respeito da nossa conexão e da nossa entrega para a nossa própria existência. Enquanto a gente ainda acredita, né, que nós tenhamos sido abençoados com essa vida, com essa existência, para que a gente possa usufruir dela ou para que a gente possa aproveitar esse momento, né, da forma como os nossos sonhos e os nossos desejos se manifestam, a gente vai estar cada vez mais se distanciando daquilo que é verdadeiramente essencial para que a gente possa ter uma vivência, uma trajetória, uma vida plena. Então, o que eu quero trazer hoje, né, é para a gente poder entender de que o fato de nós estarmos aqui e da maneira como nós queremos contribuir, como nós queremos proporcionar grandeza, proporcionar transformação até, né, na nossa vida e na vida das pessoas, está associado, primeiramente, a eu ter tido a oportunidade de, através dos nossos pais, receber essa permissão, receber essa bênção de estar nesta existência. Então eu vou falar novamente e vou bater muitas vezes nessa tecla de que nós somos serzinhos minúsculos que recebemos a oportunidade de pegar esse bonde andando. Nós entramos em uma vida pré-existente. Nós não recebemos a nossa vida. A nossa vida, a minha experiência viva, ela não se desconecta em momento algum, em absoluto, de toda esta pré-existência que me acolhe para que eu possa estar vivo. Por quê? Porque se não houvesse, né, tudo isso que existe antes de eu estar aqui, não haveria o menor sentido e nem eu estaria aqui. Então eu entro na vida dos meus pais, na existência dos meus avós, na complexidade desse universo que me acolhe do jeito que é possível no momento ao qual eu recebi essa oportunidade. Então, enquanto eu ainda não entender que não é a minha vida, mas é a minha participação nesta existência, fará com que eu cada vez mais me distancie daquilo que é essencial e que é poder entender essa grande oportunidade que a gente recebeu. Cada um recebeu.
E cada um recebeu de uma forma diferente, cada um recebeu por um canal diferente, cada um teve a sua participação, o seu momento de se apropriar, né, de poder se conectar com essa existência de uma forma diferente. Então, famílias diferentes, momentos diferentes, lugares diferentes. Então, as nossas diferenças já começam por aí, né? E a gente fica buscando o quê na vida? A gente fica buscando muitas vezes referências e até mesmo brigando ou exigindo igualdade, quando na verdade existe uma unidade, ou seja, estamos todos no mesmo nível de importância e conectados nas nossas experiências. Então existe uma unidade costurada por todas as nossas diferenças. Então é uma unidade preenchida de diversidade. E entender isso faz com que eu me aproprie do meu lugar, me aproprie do meu estar aqui agora e compreenda que a minha relação com essas diferenças precisa ser engrandecedora. Precisa ser de aceitação, principalmente, né? Então, aquilo que é diferente de mim não quer dizer nem melhor nem pior, quer dizer tão importante quanto, apesar de ter as suas diferenças. E essas diferenças precisam ser incluídas. Porque, imagine, eu costumo falar isso repetidas vezes, assim, né? Imagine se todo mundo no planeta resolvesse ser psicólogo, como eu, pensasse como eu penso, se preocupasse com as coisas que eu me preocupo, não haveria economia, não haveria pontes no mundo, né? Porque precisa ter uma mentalidade muito concreta e matemática para isso. Então, assim, toda a forma de ser é importante para quê? Por todo. E quanto mais a gente se dissocia desse todo, mais a gente se afasta, inclusive, do nosso verdadeiro eu, que é o que está motivando essa conversa, esse encontro hoje. Por que afastar-se dessa compreensão de que o todo, de que estar conectado com esse todo me afasta desse eu? Porque quando a gente nasce, e a gente vai olhando para esse mundo enorme, a gente vai olhando para essa infinidade, né, de desafios, de conflitos, de oportunidades, possibilidades também, muitas coisas boas. Mas a gente se vê muito vulnerável, a gente começa a criar dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, como se a gente fosse programando o nosso HD, né, cognitivo, mental, e a gente vai programando, a partir daquilo que a gente vai percebendo, como e em qual lugar, de que maneira eu vou me colocar nesse mundo. Qual vai ser a minha posição, a minha postura. Então, assim, eu vou vendo como que os meus pais funcionam, como que funciona a realidade deles, como eles são afetivamente, culturalmente. Eu vou vendo os valores e as exigências que me são... A vida na prática, como eu sei, e na vida da prática, como eu sei que eu estou desconectada. Essa desconexão, ela está muito associada a esse sentimento de insatisfação, a esse desconforto interno permanente, quase que permanente. Vamos pensar numa pessoa que passe o tempo a reclamar, né? Reclamar da vida, reclamar de si mesmo, ou a projetar no externo as suas insatisfações. Então, eu vou colocar culpa na economia, eu vou colocar culpa no governo, eu vou colocar culpa no marido,
eu vou estar sempre olhando para fora, como se algo lá fora precisasse se posicionar de uma determinada forma para que eu me sentisse, então, mais segura e mais conectada. Agora, como que isso se manifesta no sentido da minha presença ou da minha conexão comigo mesmo? Como eu ia dizendo, a gente vai criando os nossos valores. E a gente vai olhando e vai percebendo como que a nossa família funciona. A partir desta observação, lá no início, quando a gente ainda é bem pequeno, isso por volta lá dos 5 anos, por aí, até os 7, de uma certa forma, a gente faz essa formação. A gente cria e a criança tem uma capacidade, tem um poder de fantasiar, de criar imagens, de criar realidades, e a criança cria lá na sua infância meio que um script para si mesmo. Então eu vejo situações que eu acho que são desagradáveis, né? Eu procuro o meu lugar naquele tempo e naquele espaço ao qual eu faço parte, e eu crio, dentro da minha cabeça, um personagem ideal. E esse personagem ideal é o que eu vou perseguir para que eu me sinta importante, para que eu me sinta validado, para que eu me sinta seguro, para que eu me sinta, enfim, reconhecido ou retribuído na minha necessidade de achar o meu lugar no meio, né, dessa vida que já estava andando antes mesmo de eu chegar. E aí a gente cria. Nesse sentido, eu posso criar o que eu vou ser quando eu crescer, né? A gente já começa a falar nisso em termos profissionais, qual é a minha profissão, para que eu vou me formar, buscando sempre, de uma certa forma, suprir uma necessidade daquele meu meio e, ao mesmo tempo, me sentir confortável para que eu possa me sentir seguro de que, né, eu vou ser aceito, vou ser acolhido, vou ser cuidado. Então, esse eu que eu construo, que eu começo a projetar como sendo o ideal para mim, que é a minha necessidade de encontrar esse lugar, esse espaço nesse universo pré-existente, ele passa a ser esse meu objetivo. E quando eu começo a crescer e eu começo a buscar construir esse objetivo, em muitos momentos eu não tenho o questionamento, eu não tenho a percepção do quanto isso muitas vezes está muito mais a serviço do meu medo, muito mais a serviço do meu amor ou da minha necessidade de salvar o pai, salvar a mãe, daquilo que eu acho que não é ideal, de achar que o casamento deles é triste, então eu preciso fazer alguma coisa. A gente começa a seguir numa direção a partir desse sentimento, principalmente um sentimento mais básico, a emoção, aliás, né, mais básica que a gente experimenta em toda a nossa formação, é essa emoção do medo. E por que nós experimentamos essa emoção do medo? Porque nós somos muito frágeis, né? Nós somos muito dependentes, nós precisamos muito que alguém nos cuide, e isso cria essa contradição enorme que nós vamos experimentar durante muitos anos da nossa vida, que é essa falsa ideia de que nós precisamos ser para poder estar, que nós precisamos corresponder para poder ser vistos, eu preciso desse olhar, porque se ninguém me olhar e me deixar lá na caminha, no bercinho, eu vou morrer, né? Se ninguém vier me alimentar, eu vou morrer, e isso é fato, isso é uma realidade. Só que com o decorrer do tempo, a gente vai crescendo e a gente vai se distanciando dessa força e dessa compreensão de que dentro dessa unidade, dentro dessa existência que me acolheu, dessa vida que me recebeu, desse movimento
tudo que se expande ao meu redor, existe uma sabedoria, existe uma força que dá conta de tudo. Que construiu, que organizou, existe uma consciência que não vive no caos, que vive na ordem, na sua organização. A mesma organização que faz com que esse ser se manifeste e cresça dentro do ventre da mãe, a mesma consciência e a mesma sabedoria, né? Muito meticulosa e que faz com que as árvores cresçam, com que as sementes sejam germinadas, que as marés tenham os seus ciclos, né? Então, essa sabedoria muito maior que faz e que conduz toda essa estrutura, toda essa condição de que nós estejamos aqui presentes da forma como somos, passa a ser secundário em relação a essa ideia, com relação a essa expectativa, com relação a essa construção desse personagem que eu criei, por achar que desta forma eu vou conseguir diminuir o meu sentimento de medo, achar o meu lugar no mundo e me sentir mais seguro dentro dessa unidade que eu ainda não consigo compreender. E conforme a gente vai crescendo, e a gente vai cada vez mais exigindo de nós mesmas, de nós mesmos, né, essas respostas, corresponder a essa expectativa, mais eu me distancio dessa voz que fala dentro de mim, dessa conexão com essa sabedoria superior e que de uma certa maneira me conduz na direção que eu preciso e que eu traduzo na consciência, na compreensão plena de que nós somos objeto, nós somos fruto, nós somos a continuidade da fé dessa sabedoria maior, da fé desse Deus em nós, da fé de que essa construção ela nos leva e nos direciona num caminho em que a grandeza da vida, as infinitas possibilidades que a existência nos oferece, porque nós fazemos parte de tudo isso que aqui existe, tudo isso que já aqui estava até a minha chegada, faz com que eu precise entender que o meu lugar, esse meu ser, esse ser que me constitui, é uma parte muito pequena de toda essa construção, mas ao mesmo tempo uma parte muito importante, porque assim eu recebi essa bênção de fazer parte de tudo isso. E enquanto eu achar que a minha personalidade ou esse ser que eu busco muitas vezes realizar desejos, concretizar necessidades que não correspondem essencialmente a essa relação que tu precisas estabelecer com a tua existência, com o teu lugar no mundo, com a tua compreensão, de ver. Isso é o que eu encontrei na internet sobre esse meu ser, esse ser, que me constituir uma parte muito pequena de toda essa construção, gente, mas ao mesmo... Até a Siri resolveu conversar conosco durante a live, veja Você bem. Entendi direito. E ela continua falando, e eu não sei porquê. Deixe-me desligar. Aqui. Sinto muito, não posso fazer isso. Então, essa grande
conexão e esse lugar que eu ocupo dentro desse espaço, dentro dessa oportunidade que me foi oferecida, me traz a compreensão de que sim, eu sou muito pequenininha e eu preciso render-me a esta consciência do meu tamanho. E cada vez mais a gente vê, né, no dia a dia, a necessidade e o discurso, né, o discurso até de que nós precisamos reconhecer o nosso poder, nós precisamos reconhecer a nossa força, nós precisamos ser, né, destemidos, quando o caminho é justamente o contrário. Eu preciso reconhecer a força que essa vida aciona em mim, para quando eu perceber humildemente tudo isso que eu recebi, eu possa estar apto a ser abençoado, a ser mais uma vez abençoado por aquilo que a vida está nos proporcionando. Então, saber exatamente quem tu é desconstruir aquela imagem que eu acredito que eu preciso ser para ser amada, para ser valorizada, para ser entendida, para ser aceita, para fazer parte, para não me sentir muitas vezes sozinha ou sozinho. E isso é uma desconstrução muito grande, que dentro de um processo existencial, né, a vida muitas vezes vai nos colocar em situações difíceis, situações desafiadoras, justamente para que a gente aprenda a soltar. Eu costumo dizer, para a gente poder aprender até que ponto vai a nossa persistência, força, crença, fé, de que eu preciso continuar nesse caminho, e até onde vai a minha insistência, né? A minha insistência de ser cabeça dura mesmo, né? De estar batendo 1000 vezes na porta errada quando o teu caminho, e aí é o caminho ditado por quem? O caminho ditado pelo meu ego, o caminho ditado por esse personagem que eu criei, ou o caminho ditado por essa força que me acolhe, que me trouxe, né, e que me deu a oportunidade de ser e estar na vida, colhendo os benefícios de estar nesta vida, sendo exatamente quem eu sou. Mais fazendo parte de toda essa construção. Então, quando a gente procura muito ter respostas que sejam absolutas, quando a gente procura muito ter os nossos desejos correspondidos de uma forma, né, às vezes até mágica, a gente acredita, e eu não vou dizer que isso não seja fato, né, de que a nossa mente, ela cria a nossa realidade, a nossa mente vai nos oferecer aquilo que nós estamos percebendo, vibrando. Nós somos seres vibracionais, nós somos seres energéticos. Então, nós realmente vamos atrair ou repelir conforme a nossa vibração. E aí, nesse sentido, é muito mais o que vibro do que o que necessariamente penso, muito embora o pensamento também seja uma onda. Mas de que forma eu consigo fazer com que isso seja fluido, seja natural, seja equilibrado e harmonioso na minha vida? Fazer o caminho certo. Isso é fazer da nossa existência a construção e a reafirmação desses valores, desses princípios, dessas condições de manter a minha vibração. E não necessariamente para atingir um resultado. O resultado é consequência. O resultado é consequência dessa predisposição interna, dessa postura e desse posicionamento interno.
desse posicionamento e de estar em harmonia com o que nos acolheu da forma como nos acolheu, estar nessa conexão com o divino, estar nessa conexão com Deus, aceitar que muitas vezes aquilo que a gente quer não é o que a gente precisa e aprender a soltar. Então, saber exatamente quem eu sou significa entender que eu sou, sim, mais um na multidão. E que eu estou em conexão, em relação com o todo, e que eu cuidar do meu templo e estar conectado com essa força maior, com essa força de Deus, com essa construção que é maior do que a minha vontade, estar em conexão com isso inclui muitas vezes ter que abrir mão daquilo que eu quero para aceitar. E aí entra o sentimento maior de gratidão para aceitar verdadeiramente aquilo que eu tenho. E no momento em que eu aceito aquilo que eu tenho, eu aceito de onde eu vim, eu aceito aquilo que eu recebi, eu acolho cada uma das minhas experiências, eu agradeço por cada uma das vivências, sejam elas as mais positivas ou as mais dolorosas que eu tenha recebido nessa trajetória, como sendo a minha parcela, como sendo a minha contribuição, como sendo o meu papel, o meu caminho dentro da construção dessa unidade. Então não é o meu desejo, é a minha experiência dentro desta unidade. E compreender isso é se posicionar internamente de forma que os eventos, os fatos, eu não vou dizer que eles não doam, porque às vezes dói pra caramba, dói pra cachorro, né? Eu não vou dizer que eles não doam, mas eles têm significado. As nossas experiências têm significado, e esse significado ele não está vinculado a uma percepção do ego que é dualista, gosto ou não gosto, tá certo ou não tá certo, me dei bem ou me dei mal. Enquanto nós ainda estivermos vinculados a essa dualidade, nós não estamos imersos, nós não estamos ocupando o nosso lugar diante dessa unidade, né? Nós não estamos ainda nessa conexão com Deus, nós não estamos ainda com essa conexão com a razão maior da minha existência. E a razão maior da minha existência nada mais é do que acolher com humildade quem sou eu, da forma como eu sou, cultivando dentro de mim valores, princípios e experiências que sejam positivas, da mesma forma que eu também aceito, né, de maneira construtiva tudo aquilo que está ao meu redor. Então, a gente não está aqui para realizar desejo, né? A gente não está aqui necessariamente para realizar os nossos sonhos, nós estamos aqui, eu diria que para realizar os sonhos de Deus, para realizar os sonhos e a intenção que existe nessa unidade maior, que me conecta. Quando eu estou feliz, meu pai está feliz, minha mãe, minha avó, minha tetravó, aquelas pessoas que eu nunca vi, elas vibram também a minha felicidade. Mas se a minha felicidade está associada somente à realização de o meu desejo, eu estou me dissociando, me distanciando de quem eu sou verdadeiramente, que é uma parte desse todo, que é uma bênção divina ocupando esse espaço nessa vida, né, de poder mergulhar verdadeiramente nessa vida, de poder estar verdadeiramente nessa vida. E uma das formas da gente entender um pouco mais o que é isso que eu quero dizer. No consultório, muitas vezes eu faço essa pergunta para as pessoas, né? Se a tua existência, a tua vida terminasse absolutamente agora, não existe mais nada que tu possa fazer, acabou, né?
game over, e tu fosse parar e olhar para o teu momento presente aqui agora, de verdade, te faltaria alguma coisa? Ou o que te faltariam são esses sonhos projetados nesse futuro que nós nunca vamos alcançar, para que a gente possa sentir-se verdadeiramente feliz. Eu não quero dizer, né, que não existam experiências, vivências mais ou menos pesadas, mais ou menos doloridas, né? Existem destinos que são mais pesados, que vão experimentar vivências que são mais exigentes, né? Mas para cada ser nesse planeta, se nós formos questionar, assim, o que te falta aqui agora, se a tua vida terminou, não existe mais nada, olha ao teu redor, o que tu tens, verdadeiramente o que te falta. Verdadeiramente te colocarias como uma pessoa absolutamente, absurdamente infeliz? E 100% das vezes em que eu fiz essa pergunta para as pessoas, né, no meu consultório, que são muitas pessoas, as pessoas me responderam que não seriam pessoas infelizes. Então, o que nos dá essa sensação de infelicidade, muitas vezes, é porque nós estamos olhando para esses sonhos e para esses desejos, e não para aquilo que a gente tem. E quem olha para esses sonhos, na maioria das vezes, é essa construção dessa personalidade que eu mesma criei, que me distancia do meu eu aqui e agora, que me distancia desse meu lugar, dessa minha presença. Então, a nossa relação com o tempo, ela muitas vezes é meio que um tiro no pé, uma armadilha, né? Porque a gente acha que a gente tem todo o tempo e, ao mesmo tempo, a gente quer buscar aquilo que está lá e que vai estar sempre lá e que não representa verdadeiramente quem eu sou. Então, eu poder enxergar o meu tamanho e me render à grandeza da vida, a grandeza e a sabedoria da vida, que vai me dar ou não vai me dar, vai me oferecer ou não vai me oferecer essa oportunidade, mas que hoje eu humildemente me rendo, né? Me coloco disponível a fazer o meu melhor hoje, aqui, agora, e o meu melhor é cuidar do meu templo interno, cuidar dos meus valores, cuidar dos meus princípios, reconhecer a minha força e me conectar com essa energia maior de Deus que me conduz. Aí sim eu posso começar a me perceber como uma pessoa verdadeiramente feliz. Tu vais aprofundar mais sobre isso no sábado, dia 7 de dezembro, eu vou não só aprofundar mais isso no sábado, dia 7 de dezembro, como eu vou falar assim a respeito de experiências minhas também, de coisas que eu vivi nesses últimos anos e que de uma certa forma mudaram minha percepção da vida, mudaram minha postura até mesmo profissional. Talvez quem me acompanha há mais tempo perceba, né, que a forma como eu me posiciono e comunico hoje talvez tenha bastante diferença, e muitas dessas diferenças estão associadas a essas experiências, né, e que me fazem cada vez mais ter clareza da importância das pessoas perceberem isso, perceberem o quanto a gente muitas vezes está batendo em porta errada, né? E quando existe um universo de portas e a gente fica batendo em porta errada. Então sim, no dia 7 de dezembro, às 10 horas da manhã, horário do Brasil, e 1 hora da tarde, horário de Portugal, eu vou estar fazendo uma live para falar a respeito disso, para falar mais aprofundadamente e principalmente a respeito de percepções minhas, assim, né, da minha mudança de país, mudança de percepção da vida, mudança de posicionamento, enfim.
e que isso, se de alguma forma possa engrandecer e trazer luz, né, para quem me acompanha, nossa, isso me deixa verdadeiramente feliz. Então, é isso. E eu queria, para a gente poder terminar essa nossa live, que a gente já está estourando o tempo, eu queria para a gente poder terminar, que a gente pudesse hoje se reconectar com essa força, que a gente pudesse fechar um pouquinho os olhos. Eu convido cada um de vocês a fechar os olhos nesse momento, para que a gente possa fazer essa reconexão com essa energia viva que pulsa dentro de ti e que te oferece a cada amanhecer a oportunidade de tu usufruir dessa bênção e de todas essas riquezas, de todas essas possibilidades, de toda essa grandeza que é estar presente aqui e agora. Então eu quero que você nesse momento possa olhar para o que tu tens ao teu redor, olhar para as pessoas que te circulam, olhar para a realidade que tu vives, olhar para quem e para aquilo que verdadeiramente aquece teu coração, faz com que tu te sinta acolhida, viva, presente, fazendo parte de toda essa grande experiência humana. E que nesse momento tu possa perceber, sair do teu coração uma grande luz, uma luz cor-de-rosa, de amor puro, de muito amor. E que tu possa projetar essa luz, que tu possa projetar esse amor na direção dessas pessoas, de cada uma delas, como se tu pudesse conectar coração com coração, como se tu pudesse enviar essa luz e essa energia que sai do centro do teu peito, numa cor rosa, luminosa, cintilante, linda, e que se espalhe e se expande pelo teu local de trabalho, pelas pessoas que cruzam o teu caminho, pelos colegas que muitas vezes vão e vêm no mesmo ônibus contigo, do teu trabalho, da tua rotina, pela pessoa que te atende na fila do caixa, no balcão da padaria, por cada ser que existe nesse planeta, por nossos animais, que essa luz possa se expandir, se espalhar e que tu sinta o quanto isso te engrandece. É essa energia de amor e de expansão, a qual quanto mais tu oferece, mais te fortalece. E que nesse momento tu possa perceber a grandeza disso que tu estás vivendo. E expande essa luz, expande essa energia. E te sinta verdadeiramente pertencente a esse ser. Hoje acordei com a intenção e só agradece. de te falar. Só deixa o teu coração vibrar. Um sentimento genuíno de amor e gratidão. É aí que tu encontra a essência do teu ser. É nesse lugar. A tempestade se passou. É na tua capacidade de oferecer amor que está a tua maior realização. As coisas simples. Me encharcou, eu te agradeço. Só te agradeço. Canta, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Só agradece. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entendeu tudo que era seu e me fez viver. Hoje acordei
com a intenção E que hoje, de te falar e cada dia, que eu cada 24 horas do teu dia, tu possa colocar diante dos teus medos, dos teus temores, o sentimento mais genuíno de amor e gratidão que tu possa expressar pela tua existência. Nós somos diariamente desafiados pelo nosso medo de viver aquilo que nós verdadeiramente precisamos viver. Então coloca esse teu sentimento de amor e de gratidão diante dos teus olhos e expande essa energia. E que essa semana seja uma semana verdadeiramente luminosa, verdadeiramente fluida, de muito, muito, muito amor no caminho e na direção de cada um de nós. E que essa direção, ela seja o retrato dessa gratidão que a gente precisa ter pela vida que a gente recebeu, pela bênção de podermos estar vivos e principalmente de acreditar que a nossa fé, a nossa entrega e a nossa confiança é exatamente aquilo que a gente precisa viver hoje. Então, muito, 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 muito grata. E nós nos encontraremos no sábado, no dia 7, para mais um encontro. Estou preparando um encontro bem legal, vai ficar bem bonito. E às 10 horas para o pessoal do Brasil, às 13 horas para o pessoal daqui de Portugal. E a gente se encontra com muito, 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 muito amor e muito carinho por cada um de vocês. Muito obrigada. Grande beijo.